Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Oncologia Sem Fronteiras. E hoje, já em ritmo de Outubro Rosa, aqui recebendo nosso ilustríssimo colega, né, Leandro? Sim, Gabriel de Almeida Júnior, amigo querido, que é especialista em ginecologia, em mastologia e é o vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Gabriel, uma alegria grande estar aqui com você. A gente convive o dia a dia com os nossos pacientes e poder discutir, conversar sobre esse momento tão importante que é o Outubro Rosa, né? Você, como mastologista experiente, o que você considera, Gabriel? O Outubro Rosa é um marco e isso tem mudado ao longo dos anos, o entendimento, a conscientização maior dessa doença? O Outubro Rosa surgiu na década de 90, né? Mais especificamente em 1990, nos Estados Unidos, e tem se alastrado ao redor do mundo. Hoje é mais do que uma campanha de conscientização e de esperança para as mulheres, ele se tornou um movimento de levar otimismo, de levar a questão do câncer de mama, não apenas o diagnóstico, mas também a cura. Ela é possível quando se faz o diagnóstico de forma precoce. Então essa é a mensagem, essa é a principal mensagem, mas também o Outubro Rosa traz uma mensagem de solidariedade, traz uma mensagem de empoderamento das mulheres. Muito bom. Outra coisa, Gabriel, que a gente escuta muito é a prevenção do câncer, né? Existem muitos tumores que são realmente preveníveis se a gente usa medidas tradicionais. Por exemplo, câncer de colo do útero, se tem a vacina HPV, se tem os controles normais ginecológicos das mulheres em idade fértil, por exemplo. Mas e o câncer de mama? Com relação, eu queria que você explicasse para a gente prevenção e diagnóstico precoce. Como é que se insere esses dois conceitos no câncer de mama? Bom, a prevenção, ela é considerada... A própria mamografia é uma prevenção, mas é uma prevenção secundária. Eu estou entendendo sua pergunta, o que é a prevenção primária? E é importante, né? Até que ponto que essa prevenção primária reduz mama, mostrando que a prevenção secundária, né, que é o diagnóstico precoce, que é o mais importante. Leandro, se me permite, eu vou discordar de você. Eu não acho que a prevenção secundária é o mais importante. Eu acho que nós temos que focar e levar uma mensagem de que é possível reduzir o risco de câncer de mama através de hábitos mais saudáveis, tanto em termos de realização de exercícios físicos, pois sabe-se que a mulher, quando ela se submete a exercícios físicos de uma forma periódica, ou seja, pelo menos umas 3 vezes por semana, e sabe-se que ela vai reduzir o seu risco de câncer de mama e outros, de intestino. Então é importante que a mulher se conscientize de que é possível sim reduzir o risco. E isso tem trabalhos recentes que mostram que você fazendo 150 minutos de exercícios semanais aeróbicos, você pode reduzir em até 30% a ocorrência de câncer de mama. De outro lado, é óbvio que a questão alimentar é uma questão muito importante. Alimentar-se com frutas, verduras e diminuir a ingestão de carnes vermelhas. Isso aí é uma outra mensagem. Com relação à questão do bem-estar, promover o bem-estar, estar junto com quem você ama, isso tudo reduz o estresse e reduz a possibilidade de um adoecimento. Com relação à mamografia, que é a prevenção assim, mais alcançável por todos, né? É possível que você faça o diagnóstico precoce. Ao fazer o diagnóstico precoce, você reduz o risco de morte pela doença. É óbvio que existem aquelas mulheres que, a despeito do diagnóstico precoce, têm uma evolução que não é tão favorável. São aqueles tumores que nós hoje sabemos que têm uma assinatura genética diferente e que, a despeito de terem um diagnóstico precoce, as mulheres evoluem
de uma forma infelizmente pior. É minoria, né, Gabriel? Muito é a minoria. pequeno o número. Mas, assim, em termos gerais, o diagnóstico precoce ele vai também favorecer que o tratamento seja menor. Exato. Vai favorecer com que a cirurgia seja resolutiva junto com uma radioterapia e vai diminuir as chances, portanto, da paciente precisar de tratamentos que sejam mais difíceis, como é a quimioterapia, a imunoterapia. Perfeito. Gabriel, então, nesse contexto de prevenção, concordo com você. A prevenção ela é importante do ponto de vista de atividade física, de não obesidade, mas mesmo assim, a mulher que segue isso, né, que tem esses hábitos, mesmo assim, a necessidade fundamental dela continuar, dela ficar atenta com as mamografias. Claro, né? É fundamental. Esse é o ponto que eu queria que você falasse. Mesmo aquela que se previne, né, nesses hábitos, essa mulher ainda deve fazer as mamografias nas datas, né, nos momentos anuais, conforme as sociedades recomendam. Só pegando um gancho aqui com o Leandro, Gabriel, você falou num ponto interessante que é exercício físico, mas aqui no Brasil a gente está numa ascendência de obesidade e a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama. Como é que está o panorama no Brasil hoje, a incidência de câncer de mama, essa evolução aí desfavorável em relação à falta de exercício físico, conforme você colocou, e a obesidade também como prevenção primária? Como é que você vê assim, um panorama aqui no Brasil? No Brasil e no mundo, o câncer de mama tem crescido. E aqui é muito importante que a gente fale, ainda é importante a questão do diagnóstico tardio. Infelizmente, a maior parte das mulheres que chegam para atendimento no setor público ainda tem tumores grandes. Tumores que poderiam ter sido vistos anteriormente pela mamografia e, portanto, com diagnóstico precoce. Com relação ao que você falou da obesidade e da questão do aumento do risco, é importante que as pessoas se atentem que hoje os tratamentos estão cada vez mais efetivos com relação ao sobrepeso. Mas o sobrepeso é um problema muito sério. E, assim, é um problema que atinge não apenas a própria pessoa que é portadora, mas ela se mantém, é contaminante. É interessante que ela contamina quem está junto. Por quê? Contamina, ao você ter bons hábitos, Exato. Você tende a colocar isso como uma mensagem para o outro que está ao seu lado. De fazer mais exercícios, ter uma dieta controlada e que vai favorecer a prevenção. Mas a obesidade, ela é multifatorial. Existem pessoas que têm tendência, e essa é uma luta de uma vida. Mas é importante que as pessoas atentem para a possibilidade de um controle e de um tratamento. E esse tratamento tem que ser constante. Gabriel, no seu consultório, essas recomendações de não obesidade e atividade física, como você encontra as suas pacientes? Elas entendem a importância? E ao longo dos anos, que nós médicos estamos entendendo cada vez mais como isso é relevante, né? E você tem conseguido passar essa mensagem e elas têm seguido essa orientação sua? É interessante, Leandro, que assim, a gente tem que ser incansável a conversa, nós temos que frisar a necessidade de exercício físico, de controle da dieta, de diminuição da ingesta de álcool, porque hoje se sabe que não existe uma quantidade segura de álcool. E assim, você vê que na sociedade as mulheres têm consumido cada vez mais álcool. Elas estão tentando se igualar ao homem, inclusive nessa questão. Então, esse é um fator, o álcool, ele Sim. é um fator importante de controle. Outro é o cigarro. É interessante que cigarro não aumenta apenas o risco de câncer de pulmão, mas ele alcança tanto mama quanto outros órgãos. Então é importante também o controle e o combate ao tabagismo. O tabagismo, ele é um grande problema de saúde pública que o Brasil, felizmente, tem conseguido reduzir. A questão do tabagismo é um bom sinalizador para que nós possamos trabalhar a questão do uso do álcool.
Muito bom, Gabriel. Nesse contexto de diagnóstico precoce, né? De uma forma geral, na oncologia, na mastologia e muitas outras áreas, a gente tem cada vez mais descalonado o tratamento, né? Então, se eu tenho a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, eu consigo muitas vezes fazer também uma cirurgia com menos agressividade, tanto na mama quanto na axila. Como é que você aborda isso em termos cirúrgicos? O que veio de ganho nos últimos anos, cirurgias grandes que a gente tinha anteriormente, e hoje a perspectiva de fazer uma cirurgia menor e até mesmo fazer uma cirurgia, uma simetrização da mama contralateral. É verdade. Eu queria que você nos mostrasse a importância nesse contexto evolutivo da cirurgia, nessas cirurgias menores e mais conservadoras. No passado, quando eu era residente lá no Hospital das Clínicas, era incrível a quantidade de mastectomias que a gente fazia, porque a mastectomia já foi o padrão para o tratamento do câncer de mama. E hoje, o padrão para o tratamento do câncer de mama é o tratamento conservador. Nós conseguimos isso como? Óbvio, mesmo aquelas que chegam com tumores maiores, nós fazemos a quimioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, marcamos o tumor com um clipe e esse tumor diminuindo, nós podemos então fazer o tratamento conservador associado, na maior parte das vezes, a uma oncoplastia, o que traz ainda mais um benefício para a mulher. Explica o que é oncoplastia. É a cirurgia reconstrutiva, cirurgia reconstrutora, que nesse âmbito inclui, inclusive, a simetrização da mama oposta, que não tem tumor. E o mais curioso, tá, Leandro? Tem algumas vezes, essa semana mesmo eu me deparei com um caso que nós fomos fazer a abordagem, tínhamos feito todos os exames, não tinha sido detectado tumor na mama contralateral e mesmo assim, nós, durante a simetrização, detectamos um tumor de 6 milímetros. Então, assim, ainda tem esse benefício a mais de fazer a abordagem da mama contralateral. É óbvio que aquela pessoa que não tem necessidade de fazer a cirurgia, já tem uma mama pequena e que, às vezes, não é necessário fazer a abordagem oncoplástica da mama oposta, né? Mas sempre que é necessário, deve ser feito. E isso aqui eu tenho a dizer para vocês, no Brasil tem crescido muito a questão da cirurgia reconstrutora, graças a uma ação conjunta, tanto da Sociedade de Cirurgia Plástica, quanto da Sociedade Brasileira de Mastologia, que atenta à questão da reconstrução, anos atrás, colocou na matriz de conhecimento do mastologista, na matriz de conhecimento do residente, a questão reconstrutiva. Então, hoje já tem vários serviços em que o residente sai apto a fazer a cirurgia reconstrutiva. A reconstrução, nesse âmbito, pode ser feita com a equipe de cirurgia plástica ou com a equipe de cirurgia de mastologistas que fazem a reconstrução imediata também. Ô, Gabriel, Leandro falou de cirurgia da mama, mas a gente tem um descalonamento também da axila. Antigamente você tirava vários linfonodos, tinha um edema de membro superior, que hoje também está descalonado para fazer linfonodo sentinela, e no idoso nem linfonodo sentinela, dependendo de alguns casos, Sim, né? É verdade. E isso trouxe uma mudança na qualidade de vida da mulher no pós-operatório. Eu vi isso. O bom de ser jovem é isso, né? Eu vivi isso. Quando, no início da minha carreira, 100% das pacientes eram submetidas a esvaziamento axilar. E hoje, isso é uma minoria, porque hoje já tem evidências de que, mesmo naqueles casos em que você segue fazendo, não tinha nenhuma evidência de tumor linfonodo acometido. O exame clínico, a axila é negativa. A ultrassom, a axila é negativa. Aí você vai para o linfonodo sentinela. Disseca o linfonodo sentinela. 1 ou 2, ou sei lá quantos linfonodos saírem. E aí vai para exame
e veio positivo, isso no passado sempre a gente esvaziava. Hoje tem que ter uma discussão no âmbito multidisciplinar, reunindo a questão do oncologista, todos da equipe têm que opinar nisso, porque senão aquilo não for acrescentar dados para a condução do caso, seja no estabelecimento do tratamento oncológico complementar, seja da radioterapia, não deve ser dissecado, porque a gente já sabe bem dos prejuízos disso. Agora, é natural que algumas pacientes vão se beneficiar ainda hoje da dissecção axilar. São aquelas com amplo acometimento axilar e que, mesmo assim, eu ainda fico refletindo se a radioterapia não poderia ajudar. Você unir radioterapia depois de ter feito a dissecção axilar, o edema de braço, ele é certo. E muitas vezes é um edema extenso. Então, assim, se for fazer a radioterapia axilar de qualquer forma, eu acho que tem que se discutir isso no âmbito da equipe de omitir a dissecção axilar ampla e fazer a rádio. Muito bom, Gabriel. Realmente a gente está, nesses últimos anos, vendo cada vez mais os nossos tratamentos mais eficazes, né? As drogas oncológicas, as técnicas cirúrgicas e a radioterapia. Quando a gente lembra da radioterapia alguns anos atrás e hoje, é incrível, tecnologicamente falando, como ela melhorou. Hoje eu consigo fazer radioterapia em 5 dias, né? Até muito pouco tempo atrás eram 30 dias. Né? Gabriel, do ponto de vista também, a importância da questão estética, quando você está diante de uma mulher jovem que quer manter a mama, essa possibilidade de fazer uma cirurgia conservadora e muitas vezes uma oncoplastia, esse contexto técnico, isso melhora muito a paciente, né? A impressão e a adesão ela à cirurgia. De uma forma assim, foi um divisor de águas, né? Você poder fazer essa questão de abordar, simetrizando a mama, isso melhora muito a autoestima da mulher após o tratamento. E ela se sente menos doente. Eu acho que isso é importante, sabe? Deixar a doença para trás. Eu sempre convoco as mulheres, depois do tratamento, depois da cirurgia, da quimio, se for necessário, e da rádio, a comemorar aquela finalização daquela etapa. E de alguma forma, seja numa festa, seja numa viagem, eu acho que isso tem que ser deixado para trás. É importante, né? Porque a gente vê muito atriz e tudo falar do diagnóstico da quimioterapia, mas a gente não vê falar sobre esse momento que você está falando, né? Que é quando você conclui o tratamento e é o êxito que você tem depois de concluir o tratamento. E eu tenho múltiplas pacientes, mas inúmeras pacientes que eu operei há 30 anos atrás, Leandro. E que estão ótimas. Sim. Então, assim, o câncer de mama é uma doença curável na maior parte das vezes. É óbvio que a gente sabe que são múltiplas doenças sobre esse guarda-chuva, sobre esse nome, câncer. O câncer de mama, e a gente, naturalmente, antes já da cirurgia, a gente verifica. Hoje não basta ter só a biópsia, você tem que ter a histoquímica para definir até que, às vezes, tumores pequenos requerem tratamentos quimioterápicos antes da realização da cirurgia. Então, assim, antes a gente indicava, né, Leandro, os pacientes irem ao oncologista sempre após a cirurgia. Hoje não. Hoje tem que ser algo muito bem orquestrado, saber exatamente qual caso se beneficia da cirurgia de primeira linha, qual o caso que se beneficiaria de uma quimioterapia e fazer o que é justo, fazer o que é adequado para cada paciente. É isso mesmo, é importante a gente mostrar para os nossos pacientes que câncer de mama, dentro desse nomezinho pequenininho e assustador, tem doenças muito distintas. Por isso eu falo com as pacientes, nunca se compararem à vizinha, à irmã, a prima, porque elas ficam atentas a tudo que ocorre, né? E aí, o seguinte, tudo que ocorreu com alguém que está próximo, que teve câncer de mama, vai ocorrer também com... Não tem nada disso.
Cada pessoa, cada organismo reage de uma forma. Algo que é fundamental, Leandro, é a questão de que quando uma mulher adoece, a família toda adoece junto, sabe? Então eu sempre que posso, converso com todos da família, todos que convivem com aquela pessoa, porque é importante eles entenderem aquele momento que aquilo ali é algo que passa. Aquilo ali normalmente é 6 meses, 9 a 1 ano, tá para trás. E aí, isso não pode se tornar um assunto para sempre. Aquele é o assunto do momento. Passou aquele momento, tem que tirar a doença da mente da pessoa. Muito bom. E muitas vezes, esse momento difícil do diagnóstico e do tratamento, muitas vezes pega aquela paciente e melhora ela, né? Edifica ela, não é verdade? Ela sai dessa fase muito mais fortalecida do que antes dela entrar. Tenho visto muito isso. Né? Outra questão que é importante as pessoas se atentarem é para o aconselhamento familiar desta paciente, desta família. Porque muitas vezes o sinalizador é aquela mulher que está tendo o câncer diagnosticado. Mas, às vezes, toda uma sequência da família tem a mutação. E se não faz o teste genético, se não vai ao geneticista, todo mundo vai ter o diagnóstico somente pela mamografia ou pelo exame. Perfeito. Nara, comenta com a gente isso. Só queria pegar um gancho aí, Gabriel, que a gente está falando de mamografia, mas eu queria que você falasse da importância do ultrassom, da ressonância, nesse contexto aí de paciente com câncer de mama. Claro. A mamografia é o carro-chefe, né? E aí você vê múltiplas ideias, tanto das sociedades estabeleceram que após os 40 anos que a mulher se beneficiaria da mamografia, e você vê uma posição do Sistema Único de Saúde de prover a mamografia acima somente dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, e juntamente com a Febrasgo, que é da Gineco, e a oncologia tem batido muito nessa questão de que a mamografia deva ser ofertada às mulheres a partir dos 40 anos, como mecanismo de diagnóstico precoce. É óbvio que algumas mulheres vão precisar de mais do que isso. Então, quais são essas mulheres? São as que tiveram muitos casos na família de câncer de mama, ou que têm mutação genética na família, ou que tiveram diagnóstico de uma alteração histológica, seja como na forma de neoplasia lobular in situ, ou tiveram uma hiperplasia atípica diagnosticada. Situações que aumentam risco de câncer de mama. Aí essas têm que fazer, além da mamografia, também entrarem num regime de realização periódica de ressonância magnética. E esse rastreamento, ele vai ser tão diferente quanto tiver sido o primeiro caso de câncer de mama na família. Porque se o diagnóstico foi feito numa mulher de 40 anos, por exemplo, esse rastreamento, esse detalhamento tem que ser feito a partir dos 30, 10 anos antes nas mulheres, porque nós não sabemos qual vai ser delas que vai ter a mutação. E o mais importante ainda é a realização do teste genético nessa família para que também tire o peso daquelas que não têm a mutação, que são a maioria. Sim. É óbvio que ela vai continuar fazendo rastreamento para o alto risco, mesmo sem ter mutação. Eu tenho defendido que mesmo aquelas mulheres que não têm, que tem histórico na família e que não tem mutação própria, que às vezes a mulher vai lá, faz o teste, o dela deu negativo, aí ela fala, não, então eu não tenho, o meu risco é... Não, esse risco seu familiar, ele persiste. Vamos então, continuar com o cuidado de alto risco. Cuidados de alto risco. É que a gente tem que diferenciar a herdabilidade, que é o que você herda na família, de teste genético. Então, teste genético positivo, ok, a gente tem sim que acompanhar esse paciente, mas a herdabilidade também é tão importante quanto o teste genético positivo. Você tem toda a razão. Pode ser que hoje, com o conhecimento atual que a gente tem, a gente não enxerga nenhuma
nenhuma variante patogênica genética, né? Mas no futuro pode ser que encontramos, né? Então, a herdabilidade, como a Nara falou, é muito importante. Como você falou. Eu tenho várias pacientes com alto risco familiar. Isso. Várias. E que tem muitos casos e todos testados vieram sem mutação. E eu costumo dizer, esse aí é um alto risco de qualquer forma. E inclusive, se tiver um número de casos excessivo em pacientes jovens, é avaliável fazer uma cirurgia redutora de risco, mesmo sem ter mutação genética nesse grupo. São situações muito especiais que têm que ser discutidas no âmbito de uma equipe multidisciplinar, que é uma medida muito extrema, né? Fazer uma cirurgia redutora de risco. Mas ela está indicada para aqueles casos de alto risco familiar e alto risco genético. Existe também, Gabriel, aquelas mulheres que são mais ansiosas e que não têm esse fator de risco, não tem genética alterada, e também não tem fatores de risco familiares, mas que desejam tirar as mamas, fazer uma mastectomia bilateral e colocar prótese. Eu acho que isso você tem que entender. Eu acho que a pessoa tem que entender que, assim, ela tem que, se ela tem esse medo, ela tem que abordar esse medo. Nós não abordamos o medo com a mastectomia. O medo isolado, ele não é um fator para fazer mastectomia. Mastectomia é algo muito sério, é algo que vai trazer alteração, mesmo com a reconstrução, ela tem complicações, ela tem, assim, dificuldades. A mastectomia redutora de risco, ela somente está indicada para pessoas de alto risco. Quem tem alto medo, não. Aí eu gostei, viu? Alto medo foi ótimo. Porque não é uma cirurgia simples, conforme você falou. É uma cirurgia que o intuito é tirar o máximo de tecido glandular possível. Sim, e isso corre o risco de ter uma necrose, de perda da areola, a perda da sensibilidade erógena, por exemplo, ela é uma constante nessas cirurgias. Então ela atrapalha também de um outro lado. Então ela só deve ser feito esses procedimentos mediante uma necessidade real. Não pode ser imaginária. Fora isso, o procedimento cirúrgico em si já é alto risco, né? Independente se for mastectomia, já é tanto você tem que fazer risco cirúrgico. Então, você tem que fazer pré-anestésico. Então, assim, não dá pra gente entrar nisso só por achismo ou por medo, conforme você falou, né? Gabriel, como a gente está conversando, essas mutações genéticas, a mais importante que a gente conhece é a mutação do BRCA1 e BRCA2. Dentro desse contexto, existem algumas mulheres algumas que desejam, que querem tirar as mamas preventivamente, a mama contralateral, ela teve uma doença numa mama direita, por exemplo, e na cirurgia gostaria de fazer as mastectomias bilaterais. Mas tem algumas mulheres que, mesmo sabendo que a mãe, por exemplo, tem a mutação, né? Ela consulta com o geneticista, por exemplo, faz o teste e ela se depara com um teste genético positivo, mas ela não tem câncer de mama, tá? E essa mulher, ela não quer, ela deseja manter as mamas. Como você conduz esse caso, Gabriel, nesse contexto de cuidado radiológico? O que tem que ser feito? Como é que, emocionalmente, como é que você conduz esse caso difícil, assim? Primeiro, você tem que mostrar para ela e deixar tudo aberto com relação à questão do risco. Se ela banca esse risco de vir a ter o câncer de mama, que ele seja e que venha com o diagnóstico mais precoce possível. Não tem nenhum problema. Eu tenho várias pacientes com mutação que optam por não fazer mastectomia. E aí a gente tem que apoiar essa decisão, porque a autonomia, eu acho que é o bem maior nosso, né? Nós temos que nos pautar por deixar a pessoa se conduzir. Óbvio, vamos fazer como? A mamografia é suficiente para ela? Não. Ela tem que entrar num regime de ressonância magnética
tem que fazer a mamografia também. E o que eu tenho feito, tá, Leandro? Porque isso não tem uma receita pronta. Eu tenho colocado a mamografia e a ressonância anuais, só que eu vou intercalando e faço controles clínicos semestrais nesse grupo. Perfeito. Ou seja, é possível, né, Gabriel? Claro. É possível. E eu vou te falar, eu tenho várias pacientes fazendo dessa forma e curiosamente, eu tô torcendo sempre, quando eu vejo o nome da paciente na minha lista de pacientes do dia, nossa, vai vir mais outra vez sem a ocorrência de doença. O fato de ter a mutação não quer dizer que você vai ter a doença. Pode, como que eu faço então para diminuir meu risco? Tudo aquilo que nós falamos, uma dieta mais assim, balanceada, fazer exercícios físicos, aí sim tem que ser de forma dedicada, porque nós temos que reduzir esse risco. E nós conseguimos reduzir isso em até 30%, por que não? Sim. Então, invista em fazer um exercício físico, manter a dieta balanceada, manter o peso controlado. Perfeito. Ô Nara, Gabriel falou muito bem da mama. Né, mas junto com a mutação do BRCA1 e 2, vem outras doenças também que precisam ser atentas. Comenta pra gente como é que você, como oncologista e geneticista que você conduz esses casos. Em relação a câncer de mama, é muito bem esclarecido, todo mundo sabe, né? Mutação de BRCA e câncer de mama, tá ok, mas hoje a gente sabe que tem, dependendo de qual BRCA, você tem câncer de próstata, câncer de pâncreas, e essa ovário, né, na mulher, e essa relação, ela é extremamente interessante porque a gente tem diretrizes do que fazer na mama e no ovário, mas nessas outras doenças a gente não tem diretriz, né? Você tira o pâncreas porque você tem BRCA? Não, você não tira. Então, isso que o Gabriel está falando é muito assim contundente, porque eu não preciso tirar a mama, se eu não preciso tirar a próstata, se eu não preciso tirar o pâncreas. Mas o ovário. Pois é, aí a gente já chega no ovário que a gente tem um problema aí de diagnóstico. É diferente da mama, que eu tenho mamografia, eu tenho ressonância. O ovário não tem essa chave, essa peça para fazer diagnóstico. E como eu não tenho, eu não posso pagar para ver. E por isso que a cirurgia de ovário, ela está aí, muito bem estabelecida em pacientes. Ovário e trompa, né? Tem que ser retirada as trompas ovário e as trompas. Gabriel, eu queria conversar com você sobre câncer na gravidez, câncer de mama. Que, assim, a gente falar de câncer já é um problema para determinadas pessoas. Mas para quem está esperando o filho, que é uma nova vida, e ter câncer, como é que você lida com isso? Olha, é uma situação das mais difíceis. A gravidez é um momento mágico na vida da mulher, né? Então eu sempre falo com as minhas pacientes e elas têm postergado suas gravidezes. Falei, olha, aproximando aí 35, se for engravidar, vamos atualizar todos os exames antes para que nós não sejamos surpreendidos aí durante a gravidez. Durante a minha vida profissional, já me deparei várias vezes com câncer de mama durante a gravidez. E assim, tem que fazer o tratamento, você tem que enfrentar, fazer o tratamento, porque existem, por exemplo, o que nós estamos falando de tratamento conservador, que mantém a mama, nem sempre é possível se esse diagnóstico é feito do câncer de mama, é feito no início da gravidez, por exemplo. É uma questão muito séria, porque do tratamento conservador faz parte a radioterapia. Então, e há uma limitação para se fazer a radioterapia durante a gravidez, principalmente na fase inicial, pelos efeitos potenciais teratogênicos, né, sobre o bebê. Então, assim, o que nós fazemos? Tendemos a fazer o tratamento, iniciar, por exemplo, se houver indicação de uma quimioterapia, iniciar a quimioterapia depois das 12 semanas, porque até 12 semanas é o período que está ocorrendo a diferenciação e a organogênese, e aí, se você fizer isso antes, a quimioterapia antes de 12 semanas, é um risco maior. E se normalmente você vai aguardar aí esse período a partir de 13 semanas para fazer. E aí poderia iniciar pela químio, depois, no final, você já vai estar a gravidez ocorrendo, tem que fazer um pré-natal, e esse pré-natal é de alto risco.
tem que ser monitorado esse bebê de uma forma assim muito apurada. Com ultrassons tem possibilidade de crescimento intrauterino retardado com o uso de drogas. E aí, o que você vê? No final, você avalia se é possível ou não fazer o tratamento, se faz o conservador ou se faz a mastectomia. Se está no... Você tende a abreviar, às vezes, a gravidez, fazer o parto com uns 37 semanas, 36 e tal, para poder estar favorecendo tanto a mãe como o bebê. Mas, infelizmente, existe a maior tristeza é quando esse diagnóstico é feito no primeiro trimestre, de forma concomitante. Então, eu convoco todas as mulheres que estejam se preparando para engravidar a fazerem os exames de mamas. Se elas são muito jovens, tiverem mamas densas, eu acho que talvez há possibilidade até de fazer uma ressonância, porque a situação de um diagnóstico durante a gravidez, ela é muito séria. Muito bom. Gabriel, nesse contexto também, você falando, eu estava aqui lembrando da importância de fazer esses diagnósticos antes da gestação, né? Justamente por tudo que você disse. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem feito cirurgias plásticas, né? E algumas vezes, não é raro acontecer, nesse material da cirurgia plástica retirado, a gente encontrar câncer de mama. Sim. Um achado casual que não foi visto antes. E quando acontece dessa forma, também traz muitas dificuldades no tratamento. Então, gostaria que você comentasse a importância também, previamente à cirurgia plástica. Sim, é necessário fazer tanto o exame clínico muito detalhado da mama, quanto a mamografia. A mamografia, naturalmente, nas mulheres que sejam na idade indicada, mas assim, nas mulheres mais jovens, fazer no mínimo um ultrassom. Porque é o seguinte, você, Leandro, tocou num assunto importantíssimo. Eu tenho recebido, pelo menos, os cirurgiões plásticos têm ficado muito atentos a isso, sabe? Tem visto eles cada vez mais envolvidos com essa questão, de terem rastreamento prévio. Mas o curioso, tá, Leandro, que mesmo você fazendo esse rastreamento apurado, às vezes até com ressonância magnética, você pode ter o diagnóstico de um câncer durante uma plástica. Então, eu sempre defendo que mesmo aquelas mulheres que tenham exames negativos, os materiais retirados sejam enviados para exame anatomopatológico, identificada, inclusive, a lateralidade, porque, pelo menos a lateralidade, a gente tem que estar sabendo, porque esse material, se for conjunto, a gente fica sem saber de que lado é. Aí é uma situação mais grave ainda. Então, assim, tem que ser encaminhado para exame, o material retirado em cada lado, separado, e, se possível, em cada quadrante. Separado. Porque isso vai facilitar, se houver um diagnóstico de câncer, um eventual tratamento. Eu queria só pegar um gancho aqui, que houve um boom do diagnóstico de mulheres com prótese e diagnóstico de câncer de mama relacionado às próteses mamárias. Porque vocês, mastologistas, que acompanham depois. E qual que é a dificuldade de fazer esse diagnóstico depois que a paciente está com prótese? Porque muita gente pergunta isso, será que eu estou com prótese, esconde lá o tumor? Como é que eu faço para fazer esse diagnóstico? Nós estamos numa era de explante, sabe? Eu estou muito impressionado que a maior parte das mulheres que eu estou vendo assim, comentando no consultório, estão indo tirar as próteses. Mas muitas, de certo modo, com medo, sabe? Não é só moda, não. Realmente ocorre. Dificuldade diagnóstica eu não vejo, tá? Okay. Principalmente aquelas que estão com próteses, com implantes atrás do músculo. Ok. Uhum. Mas existem tumores que surgem nas usuárias de próteses. Isso é raríssimo. Isso é muito raro. Então, assim, não acho que deva ser motivo para retirada de implantes que não estejam com alguma alteração. Então, assim, se a mulher normalmente tem que fazer os exames periódicos, a mulher com implantes de silicone, ela tem que fazer mais ainda. E
ela tem que se submeter, eventualmente, inclusive a própria ressonância, que é o exame mais aprofundado para avaliar as mamas. Se a mamografia e o ultrassom forem normais e ela não tiver risco aumentado, não precisa fazer a ressonância, mas mediante um endurecimento da mama. Isso às vezes é comum, você ter um encapsulamento. É necessário fazer, às vezes, até mesmo a ressonância, para verificar se tem algum líquido ali, periimplante, se tem esse líquido, avaliar quantidade, ver a necessidade de ou não de uma punção e com esvaziamento para examinar esse líquido, porque junto com isso pode estar uma alteração que é rara, mas ocorre. Muito bom, Gabriel. Um outro ponto, recentemente eu recebi uma senhora de 80 anos de idade, uma senhora super bem clinicamente, que a ginecologia dela havia falado que ela não precisava mais fazer mamografia. E no meu entendimento, 80 anos, ela tem uma expectativa de vida de pelo menos mais uns 15, 20 anos fácil. Ela está muito bem clinicamente. E ela foi para mim e perguntou: Leandro, eu não preciso mais fazer mamografia? Mesmo, a minha ginecologista me disse isso. O que você pensa? Uma paciente que 80 anos, você tem aquela senhora frágil, debilitada. Sim, essa não tem que fazer, tá? Eu acho que essa aí você pegou um ponto assim de apoio aqui para eu dizer. Essa pessoa que tem já uma saúde debilitada, ela faz um acompanhamento somente clínico, porque assim, não vejo sentido de buscar avaliar essa questão de um tumor de mama, porque ela naturalmente ela vai ter um óbito por outras causas, né? E a gente tem que aprender a respeitar o andamento da vida de cada indivíduo. Mas nós temos cada vez mais mulheres com 80 anos que chegam lá dirigindo, sabe, Exatamente. Leandro? Chegam de namorado, chegam contando sobre viagem, com pessoas ativas que com certeza vão alcançar muitos anos à frente. E nós temos, assim, tecnicamente, sempre que avaliar, que quando a pessoa tiver uma avaliação assim superficial, uma sobrevida a partir daquele momento de em torno de 7 anos, está aplicável fazer teste de rastreamento para a mama. Então ela vai continuar fazendo mamografias. Outra coisa que eu respeito muito, sabe, Leandro, é o desejo da pessoa. Óbvio que eu vou dizer para ela, olha, a senhora pode vir cá com mais frequência, eu faço exame clínico, não, tento convencer, mas se ela quer fazer a mamografia, sim. Quem sou eu para dizer para ela, não faça? Não, ela vai fazer. E aí vai chegar o momento que ela mesma, ela tendo abertura, ela vai falar: doutor, eu posso deixar de fazer a mamografia? Eu falei: olha, podemos já ocupar seu tempo com outras coisas. Perfeito, Gabriel. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem pacientes de 60 anos frágeis e a gente tem pacientes de 80 anos que está super bem com expectativa de vida. Cada vez mais nós temos pacientes centenárias, né, Leandro? Centenárias. Pacientes que chegam assim, com saúde muito bem dispostas aos 100 anos. Mas eu aos 100 eu não tenho ninguém fazendo mamografia, não. É demais. Gabriel, então, do ponto de vista assim, de recomendação para esse Outubro Rosa, né? A mensagem que a gente tem habitualmente é isso: fazer as mamografias anuais com 40 anos de idade para o diagnóstico precoce, e isso possibilitar aumentar os tratamentos curativos. O que você gostaria de pontuar aqui nesse 2025, nessa campanha que a gente está entrando? Eu acho que temos que ter o envolvimento não apenas de nós, oncologistas, mastologistas, ginecologistas. Nesse ano, nós tentamos, lá na Associação Médica, envolver as várias especialidades, sabe, Leandro? Inclusive a própria clínica médica, tentar levar uma mensagem para a própria geriatria, para todas as áreas que estiverem próximas da mulher, para que levem uma mensagem de que elas devam se cuidar.
leve uma mensagem que elas devam fazer exercícios físicos, manter o peso adequado, manter uma dieta que seja livradora de problemas, diminuir o consumo de álcool quanto mais melhor, quanto mais diminuir, melhor, porque hoje se sabe que o álcool está diretamente relacionado à oncogênese na mama em especial e que não há dose que seja segura. Diminuir ou abolir o tabagismo são coisas que estão ao alcance, são difíceis, mas cada um pode se cuidar. Eu queria só que você fechasse o Outubro Rosa falando do autoexame. O autoexame, eu acho que ele tem mais a ver hoje com o autoconhecimento. Okay. A mulher, ela, ao se palpar, ela vai entender como é a conforto. E cada mulher é diferente. Então ela vai compreender que quando ela tiver alguma alteração na mama, ela vai procurar mais cedo o seu médico. E eu acho que é uma estratégia ótima, mas não é substituta da mamografia de jeito nenhum. Houve um tempo em que se falava do autoexame como se aquilo fosse resolver o problema do câncer de mama. E não resolve. Mas eu vou te falar, ajuda principalmente nos países pobres. Porque ela vai diminuir o tamanho do tumor diagnosticado. Mas mais do que o autoexame, a mulher ela tem que ter um provimento de consultas adequado. O setor público em especial, a maior parte das pessoas dependem do Sistema Único de Saúde. A mulher, eu tenho defendido que a mulher, ao ir ao posto de saúde, por qualquer causa, por qualquer motivo, ela seja examinada, tenha suas mamas examinadas, porque muitas vezes ela está ali no cardiologista, está ali em outra especialidade que não tem nada a ver e ela está já com um tumor grande. E muitas vezes, por vergonha e medo, ela não diz que tem aquilo. Perfeito, Gabriel. E concordo, mas felizmente eu acho que isso tem diminuído ao longo do tempo, porque o pessoal tem conscientizado mais, né? Os outubros rosas que a gente vem falando, né? Câncer de mama, necessidade do diagnóstico precoce. Alguns anos atrás a gente via muito mais doenças localmente avançadas do que hoje. Ô, Leandro, inclusive os homens, né? Porque o câncer de mama também ocorre em um homem. E foi muito curioso, teve um Outubro Rosa para trás aí que eu peguei um Uber e eu estava falando com uma repórter eu estava dando uma entrevista sobre a questão do câncer de mama, e aí na hora que eu finalizei, o senhor que estava dirigindo, ele olhou para mim, doutor, eu estou achando que eu tenho isso. E o mais interessante é que tinha mesmo, Leandro. Na época, eu coordenava o serviço de mastologia do Hospital das Clínicas, falei com ele, se eu vai lá tal dia, assim que eu vou examinar o senhor. E ao examiná-lo, constatamos que ele estava realmente com uma alteração, foi biopsiado e era um câncer de mama. Então é muito curioso que, assim, por a questão de ter pego um Uber, ainda bem que ele encontrou favoreceu Gabriel, um diagnóstico de câncer de mama, que é uma doença rara no homem, né? Para cada 100 casos em mulheres, nós temos um caso em homem. Perfeito. Voltando aí, só lembrando que teste genético, quando é homem, tem uma possibilidade aí maior de dar positivo, né, Gabriel? Para o BRCA2. BRCA2. Então, todas as filhas de homens que tiveram câncer de mama têm que passar por aconselhamento genético e teste genético. É isso mesmo. Olha, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, Gabriel. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui. Prazer foi meu. Aceitado o nosso convite, né, Leandro? Sim, conversar com o Gabriel, um mastologista absolutamente experiente e que tem esse contato tão bom com os pacientes. Os pacientes adoram o Gabriel, né? Justamente por isso, por ser tecnicamente ótimo e uma pessoa que transmite essa tranquilidade no diagnóstico, no tratamento. Gabriel, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente no nosso podcast Oncologia Sem Fronteiras. Por acreditar que essas ações elas têm que ser sinérgicas durante o mês de outubro. Nós temos que nos somar, sabe, Leandro? Todas as sociedades médicas estão sendo convidadas a estar conosco e isso tem sido um fator multiplicador muito importante e, inclusive, a nível nacional, nós temos hoje praticamente 7
sociedades que estão juntas aqui em Minas, com certeza vai ser mais do dobro dessas sociedades juntas. Nós todos estamos fazendo esse esforço conjunto, centralizado lá na Associação Médica, para que possamos ter um Outubro Rosa com muitas ações, que possamos levar mensagens para toda a nossa população. Excelente, Gabriel. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação aqui com a gente nesse assunto tão importante, com uma conversa tão esclarecedora. E então, pessoal, obrigado por estar conosco aqui nesse episódio de Outubro Rosa do Oncologia Sem Fronteiras de 2025. Espero vocês nos nossos próximos episódios. E parabéns a vocês pela iniciativa de formarem essa bancada aqui. Eu estou muito honrado de ter hoje participado. A honra é nossa, a alegria é nossa. Obrigada, Gabriel. Um abraço.